Oi, gente, tudo bom? Então, aí, primeiro vídeo pós-carnaval, por isso que eu dei essa sumidinha, mas na verdade o que eu queria avisar vocês é que sempre na descrição dos vídeos tem o link do blog. E lá no blog eu explico tudo, assim, às vezes eu puxo aqui, ó, postei o vídeo aqui e posto, publico lá no blog e coloco um texto de apoio. Então lá no blog eu expliquei que eu ia viajar e tudo mais. Então se vocês ou acharem que tá faltando algum vídeo ou que tá faltando alguma informação, clica aqui, corre lá pro blog que vai ter explicação pra vocês, tá bom? Prometo. Então, voltando à atividade, eu encontrei uma tag que eu achei muito divertida e eu resolvi gravar pra vocês. E o nome dessa tag é Minha Primeira Vez. E é uma tag falando sobre minhas primeiras vezes aí na vida, sobre coisas diferentes, assim, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu assisti vários vídeos no YouTube pra pegar as perguntas. E daí eu percebi que todo mundo foi dando uma mudadinha. E daí então eu mudei bastante, teve coisa que eu inventei aqui que eu achei que ia ser legal. E eu espero que vocês gostem da tag, que fique divertida, boa de assistir. Vou tentar ser mais rápida que nos últimos vídeos, tá? Então, minha primeira palavra. Minha mãe acha que foi mãe. Eu acho que ela pode estar sendo um pouco metida, que talvez não tenha sido, mas ela não lembra mesmo. Ela disse que acha que foi mãe porque eu cresci só com ela. Minha mãe é mãe solteira, né? E eu acabei ganhando um pai quando eu tinha 5 anos, que é que é meu padrasto, mas eu considero como pai. E toda vez que a gente fala alguma coisa de quando eu era muito pequena, assim, eles fazem uma brincadeira que, tipo, diz assim, ah, pergunta pro teu pai, porque minha mãe falou agora até, pergunta pro teu pai que ele vai lembrar a tua primeira palavra. Mas ele não tava lá, é essa brincadeira. Ele faz isso direto também. Ai, quando eu tive na maternidade, porque ele não tava lá. Enfim, eu achei bonitinho contar porque eles são muito fofos. Meu primeiro beijo. As perguntas são de assuntos misturados, tá, gente? Vou falando. Meu primeiro beijo foi de 13 pra 14, eu acho. Porque até 13 eu brincava de Barbie ainda, né? Então foi mais por curiosidade. Eu tava de rolinho com um menino e ele foi viajar. E eu não podia me segurar, né? Caí na. Eu fui na onda porque todas as meninas estavam perdendo bebê e eu tinha muita curiosidade. Então, eu morava num condomínio e uma das minhas melhores amigas até hoje, que é a Aline, morava do lado e ela tinha um irmão. E o irmão sempre tinha amigos, né? Então, foi um amigo dele que do nada apareceu lá no condomínio e ficava indo todo dia, me ligando e tal. E eu acabei ficando com ele. Foi na casa da minha amiga que eu fiquei com ele. E foi horrível. Ah, foi estranho, né, gente? Tudo que é, né? Sei lá, meio sinistro. E eu nem gostava dele nem nada, então era só por curiosidade mesmo. E eu acabei ganhando uma coisa pra minha vida inteira com isso. Muito depois eu fui descobrir que ele tinha namorada. E a namorada dele me perseguiu a minha vida toda. E eles não estavam mais juntos, ela me perseguia pelo simples prazer de estar me perseguindo e me enchendo o saco. Até poucos anos atrás, gente, uns 3 anos atrás, ela ainda tava atrás de mim. Sério, juro, juro, juro. Eu já tava com a Lei há 1000 anos. Nem sei que ano é hoje, quando eu via esse piá que eu perdi o bebê, atravessava a rua, porque eu tenho pavor dele até hoje. E ela continuava me perseguindo. Não é fofo? Ganhei um relacionamento, assim, sério pra vida toda, por causa do meu primeiro beijo. Enfim, vamos acelerar. Meu primeiro namorado, daí no fim, foi esse menino que foi viajar, que era pra ter sido o primeiro que eu perdi o bebê. Ele morava num condomínio vizinho e também era amigo do irmão da minha amiga ali, da Aline. E a gente namorou por uns meses, eu acho, mas nenhuma amiga minha namorava na época, então eu nem gostava de estar namorando, sabe? No começo eu gostava dele, depois não mais. Porque eu era criança, eu era novinha, né? E daí eu fugi dele um tempão, fui pra praia quando eu voltei, ficava me escondendo dele. Daí ele veio terminar comigo, falar que ele gostava muito mais de mim do que eu dele e tal. Então terminou assim. É, Esse foi meu primeiro namorado, então eu devia ter uns 15 anos, eu acho. A primeira vez que eu viajei pra fora, também foi minha primeira do Brasil, também foi a minha primeira viagem de avião. Eu devia ter uns 11, 12 anos, eu tava na sétima série, eu não consegui fazer as contas de quanto é isso, porque agora mudou tudo, né? E eu fui pra África, uma tia minha morava lá e a gente foi visitar ela. Eu fui com uma outra tia minha e um tio. Então, assim, eu lembro de muita coisa. A gente foi pra Maputo, Moçambique, então eu lembro da casa dela, eu lembro dos funcionários, tal, dos empregados, do monte de preconceito que rolava e tal. E eu lembro da pobreza e dos lugares muito ricos, assim, sabe? E eu lembro a gente viajou pra África do Sul de carro, e então era muito rico, tudo muito top, assim. A gente ficou no hotel 5 estrelas, que era meio que tinha um pedaço que era dentro de um safari daqueles, sabe? Que você faz de carro. Então a gente acordava com os hipopótamos barulho dos hipopótamos, foi bem legal, bem louco. Eu não tenho todas as lembranças, assim, mas eu lembro de bastante coisa. Eu não tenho muita foto, porque como eu era pequena, a máquina da minha tia que levou, ela ficou com a maioria das fotos, eu só fiquei com as fotos que eu apareci e com as que estavam sobrando, assim, né? Então, pra África. Meu primeiro animal de estimação,
o oficial foi uma Akita que chamava Xinha, que a minha mãe ganhou da minha tia, enfim. Akita é aquele cachorro daquele filme Sempre a Seu Lado, lá, né, que o cachorro espera o dono. Só que ela morreu muito bebê, porque ela pegou parvovirose, é uma doença que é muito difícil de curar e, enfim, na época ela não resistiu. Então a Xinha morreu. E daí eu fiquei muito tempo sem poder ter nenhum bicho no terreno, porque a parvovirose ficava lá. Daí não lembro como, a gente acabou adotando uma cachorrinha que era misturada com Rottweiler, a Ginny. E ela virou minha melhor amiga, assim. E eu chorava toda noite, rezando, pedindo pra Deus pra não deixar ela pegar a parva, porque eu não queria que ela morresse. E eu conversava muito com ela, ficava lá fora, sentada até no escuro conversando com ela, eu lembro disso. E ela não morou a vida inteira na confeitaria, na minha avó, porque era uma confeitaria, então ela foi pra casa dos meus tios e tal. Depois foi pra, quando eles foram pra África, ela foi pra igreja na frente da casa da minha avó. E ela sempre me reconhecia. Podia passar muitos meses, mas ela me reconhecia. Foi um amor demais, assim, a Jeannie. Ela morreu com um tumor há bastante tempo já. A primeira coisa que eu comprei... Então, meu primeiro animal de estimação é a Jeannie. Eu lembro dela com muito carinho. É o que eu acho que conta mais, né? Daqui a pouco a Chanel vai tomar banho aqui, ó. Bem bonita. A primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro, eu achei legal de falar, tinha um armarinho do lado da confeitaria da minha avó, tem até hoje, e eu era bem amiga da moça que trabalhava lá, e eu ficava lá o dia todo. E o dono resolveu começar a me pagar, porque eu ajudava a encapar botão e tal. E então acho que ele me dava tipo R$ 30 por mês, ou R$ 30, sabe? Sei lá, uma coisa assim por semana. E eu comprei uns gatinhos, uns cestinhos, dois gatinhos parecendo de verdade, a mãe e o bebê, assim. E eram lindos, e eu paguei caro pra caramba, eu juntei um tempão o dinheiro e tal, fiquei super feliz. Meu primeiro porre, eu lembro de dois e foram na mesma época, então não tenho certeza qual foi primeiro. E foi as únicas vezes que eu passei mal na minha vida, mesmo bebendo bastante. Então, um foi na casa do meu cunhado, a gente misturou bebida tipo pina colada, curaçao blue, a gente... Ai, ela vai pular, vai derrubar as coisas. Tequila, misturou muita coisa. E eu acabei passando mal e deu aquele apagão mesmo, de verdade. Desce, Chanel. Pronto. Então, eu passei muito mal, vomitei bastante. Nossa, eu falava pra não deixar o Ale me ver, o Ale tava do meu lado, enfim. E na mesma época, eu passei mal numa balada que ainda existe aqui em Curitiba, chamada Mundo Birri. Foi comemorando o aniversário da Aline. A Aline tá presente em quase todas as minhas primeiras vezes. E um namorado dela na época quis pagar muita tequila, muita marguerita pra gente. A gente bebeu tequila, marguerita, vodka. E eu tava passando mal, ela me levou no banheiro. Quando eu tava pra entrar no banheiro, assim, uma menina entrou na minha frente. Eu acabei vomitando no chão, tive que ir embora carregada, achei que eu ia morrer. E foi isso. Um desses foi meu primeiro porre, foram as únicas vezes que eu passei mal na vida. A primeira vez que eu encontrei o Ale, a Aline também tava junto, eu tava com a Aline com uma outra amiga nossa, foi no condomínio dessa amiga nossa, que chama Mauá, que era perto da casa da minha mãe, é bem grande, bem famoso ali por perto. Eu tava na casa dessa amiga, e a gente tava saindo comprar doce, e o Ale e o irmão dele estavam na casa de um amigo dele que também morava ali. Então minha amiga parou pra dar oi pra esse amigo dela que morava ali, e a gente conheceu os meninos. Mas ele tava todo sem vergonha no celular com outra menina e deu em cima de mim. E eu fiquei encantada pelo Alexandre, achei ele lindo. E ele disse que ele foi atrás do amigo dele pra pegar meu telefone, mas eu e minha amiga a gente foi atrás também porque a minha amiga queria ficar com o irmão dele, que é meu cunhado. E então a gente foi atrás e foi assim, meio que mútuo. Primeira vez que eu fiquei com a Aline, inclusive, foi num aniversário da Aline. Daí a gente começou a se falar um tempo depois, num aniversário da Aline, que foi no 1º de agosto. Então a Aline tá sempre. Minha primeira melhor amiga, né? Porque eu tenho mais de uma. E aí, então, minha primeira tatuagem foi uma fadinha aqui atrás da orelha, que eu cobri, porque era aquelas tatuagens de catálogo. Eu ganhei do Alê no meu aniversário de 18 anos. Eu fiz aquela porque eu só queria fazer uma tatuagem, não tinha nada a ver comigo, então eu acabei cobrindo. Meu primeiro piercing foi no umbigo, e eu tenho ele até hoje. E eu fiz, acho que com uns 16 anos. E possivelmente vocês vão acabar vendo ele por aí, porque agora que eu tô emagrecendo dá pra usar umas coisas que aparecem mais cropped, assim, então, né? Não que eu vou ficar usando um umbigo de fora, mas enfim, vocês entenderam. Minha primeira viagem, eu acho que foi pra Guaratuba, porque meu avô e minha avó têm casa, a mesma casa desde sempre. Então tem foto de eu bem bebezinha na banheira, brincando no quintal da casa. Por isso que eu morro de desespero quando minha avó fala de vender a casa, porque quase todas as minhas histórias são lá. Então minha primeira viagem foi pra lá. Meu primeiro celular, pra quem tem a mesma idade que eu, mais ou menos assim, vai lembrar, tinha os Babies. Babies eram um celularzinho assim, tinha tela, tinha anteninha aqui, e aqui tinha um flip, que é aquela tampinha que tampava os botões. Tinha o azul, vermelho, prata, eu tinha o azul. Ele não tinha câmera nem nada, mas foi muito descolado quando eu tinha celular e ele era bem bom.
meu primeiro castigo, que eu me lembro, eu acho engraçado de contar pra vocês, minha mãe me trancou no quarto lá na casa da minha avó, onde a gente dormia, e devia ser por causa da chupeta, porque a gente brigava por causa da chupeta. E eu rasguei um pôster que ela tinha na porta do MacGyver, eu não sei quem é MacGyver, mas eu rasguei, peguei um pedacinho de madeira que tinha embaixo e ficava batendo na porta pra me soltarem. Então, eu era uma criança boazinha, juro, mas dessa vez eu fiquei revoltada pelo visto, né? O primeiro bicho que eu resgatei da rua, eu acho legal falar isso também. A gente morava nesse condomínio, eu, a Aline, mais um monte de amigo que eu tenho até hoje. E. Peraí, que a Chanel vai derrubar a câmera. E por ter muita criança, eu acho que largaram um cachorrinho lá na frente. E era um cachorrinho bem pequenininho, com uma barriga enorme de vermes. Então a gente cuidou muito bem dela, a gente deu o nome dela de Pepita. E depois a gente doou ela. E foi muito triste doar, né? A gente pegou e cuidou pra doar já mesmo, mas fazer lar temporário é só quem faz, que entende como é difícil, assim, que a gente se apega muito rápido. Então foi a Pepita, primeiro cachorrinho que eu resgatei da rua e ajudei. Meu primeiro blog chamava, acho que o endereço era Nandinha Hortolã. Era do blogger ainda, mas em cima, assim, tava escrito Mundinho da Nanda. E eu e minha amiga que fizemos o fundo era preto, pink e verde-limão, porque eram as cores da moda e tal. Então, nossa, era cada fiasco, ainda bem que eu deletei, sério. Às vezes eu queria ver as coisas que eu tinha postado, sabe? Mas é muita vergonha, muita vergonha. O primeiro show que eu fui foi na Arena da Baixada, era Sandy Júnior, e a gente tava tão longe que quando a Sandy entrou eu achei que nem era ela, porque não parecia ela tão pequenininha e a voz não parecia dela. Primeira balada que eu fui, eu também devia ter uns 15 anos, e eu fui com a Aline também, e chamava Churrasquito. A gente ia com 15 reais pra pagar a entrada e pagar uma Smirnoff Ice. E era essa balada que a gente tinha horário pra voltar, e o irmão dela que levava a gente, nossos pais buscavam. Não existe mais, tá? E meus primeiros ídolos de verdade, eu acho que os mais fortes até hoje, são os Backstreet Boys. Eu ouvia eles com a Aline, com mais uma amiga minha, a gente ficava chorando e comprava revista. Então, Backstreet Boys Forever, e quem acompanha o blog já sabe que eu sou apaixonada por eles até hoje. E essa foi a tag minha primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas primeiras vezes aí. E é isso. Até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!